todas, esse que é um dos recursos principais aí da orientação a objeto. Se você não sabe para que serve uma interface ou ainda tem dúvida de como usar uma interface e por que você deveria usar uma interface, fica até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês como funcionam as interfaces e quais problemas elas resolvem. Na classe final, meu nome é Gleison e hoje eu vou trazer para vocês aí uma explicação sobre interfaces. Se você ainda não conhece interfaces ou ainda não tem certeza de como e por que você deveria usar uma interface, fica até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês passo a passo como implementar as interfaces e o que elas resolvem. E aí, para quem está se perguntando, né, aí sobre interfaces, se você estiver utilizando aí uma linguagem orientada a objetos, você pode seguir aqui com esse vídeo normalmente. O conteúdo que eu vou mostrar aqui para vocês, ele é independente aí de linguagem, desde que ela tenha aí suporte à orientação a objetos. Então, vamos lá para o código para entender aí qual problema que as interfaces vão resolver para a gente. Então, eu estou aqui com o meu VS Code aberto. Então, basicamente, eu tenho um código bem simples aqui. Eu tenho uma classe que gera relatórios. Então, eu tenho uma instância aqui. E eu estou chamando uma função generate dela. Essa minha classe, essa minha função generate, basicamente ela teria aqui no mundo real o código do relatório, né? Então, para gerar esse relatório. Então, basicamente é o que eu estou simulando aqui. É bem provável que você, quando começa aí no seu projeto, o projeto começou pequeno e tudo mais, você costuma a começar ele dessa forma. Você geralmente coloca todo o código do relatório por aqui, né, nessa classe de relatório, afinal é a classe que gera relatório. Então, é muito comum de você começar o projeto assim. E até então, se fosse só um relatório mesmo, né, se você só tem um relatório na sua aplicação, não vejo problema de você começar dessa forma. É aquilo que a gente comenta, a gente tem que sempre começar do jeito mais simples possível. Né? Então, se eu não preciso ter mais de um relatório, não há necessidade de eu ter mais de uma classe por relatório. Então, é bem provável que você comece assim. Aí, um belo dia, chegam para você e falam, olha, eu preciso também que você, além do relatório PDF, que você consiga gerar esse mesmo relatório em HTML, por exemplo, ou em CSV, ou em XLS. O que é bem provável que você vai ter em mente de fazer logo de início? Você vai querer receber aqui o tipo do relatório e você vai fazer meio que um tipo aqui. Né? Então, se o tipo for PDF, você gera o relatório PDF. Ah, se não for PDF, você gera o CSV, por exemplo, que seja. E aí, dessa forma, você começa já a ter um pequeno probleminha de manutenção de código. Por quê? Toda vez que eu precisar mudar o relatório de PDF, eu tenho que vir aqui e trocar. Toda vez que eu precisar mudar o de CSV, eu tenho que vir aqui e trocar. Toda vez que eu precisar adicionar um novo tipo de relatório, eu tenho que vir aqui e adicionar. Então, você está sempre mexendo num código e esse código ele não é estável. Né? Então, toda vez que eu precisar mexer do PDF, do CSV, do XLS, etc., eu tenho que vir aqui e ficar modificando e fazendo ifs aqui. Isso pode dar problema aí de você causar bugs, ou fica difícil de você dar manutenção nesse código depois, né? Então, de toda forma, aqui você acaba que você está ferindo aí, né, os princípios, o que a gente fala que são os princípios do Solid. Você está, né, infringindo aí, por exemplo, o princípio da responsabilidade única. Agora, essa classe, né, se ela tem mais de um relatório, ela tem que cuidar de mais de um relatório e ela vai mudar mais de uma vez. Então, a única responsabilidade dela não é mais só gerar relatórios. Ela tem vários tipos de relatório para gerar. Você também está ferindo aí o O, né, do Solid, o Open Closed Principle, né? Ou seja, que essa classe ela deveria estar aberta aí para extensão e não para modificação. Mas não é o que acontece. Toda vez que eu preciso mudar o relatório, eu preciso vir aqui e mudar essa classe. Toda vez que eu preciso criar um novo relatório, eu preciso vir aqui e mudar essa classe. Então, veja que ela começa a ter problemas de manutenção. Então, geralmente quando isso acontece, qual que é a recomendação? Bom, se eu tenho vários tipos de relatório, eu vou criar uma classe para cada tipo de relatório. Então, como que fica aqui? Eu vou criar aqui um PDF report, certo? Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, generate PDF. Então, maravilha. Então, agora eu tenho aqui
o meu código do PDF Report. O que você provavelmente vai fazer? Você vai vir aqui, vai tirar toda essa lógica e a partir de agora, ao invés de simplesmente gerar, você vai dizer que você quer receber um PDF Report. E aqui, sim, você vai chamar aí a função generate dele. E agora, o que você acabou de fazer? A generate PDF, na verdade, né? Generate PDF. Então, o que acontece? Você acabou de tirar a responsabilidade dessa classe. Agora, essa classe, ela não é mais responsável por gerar o PDF. Ela é responsável por chamar a classe responsável por chamar o PDF. Ou seja, a gente fez aqui um encaminhamento. Quem, de fato, é responsável pelo PDF é a PDF Report. A minha Report Service, ela só encaminha. Ela recebe o tipo de relatório. Vamos supor que aqui ela precisasse pegar algum dado, né? Então, sei lá, buscar dados aqui. Ela buscaria os dados e passaria os dados aí para dentro do relatório, mas de fato não é ela quem gera o relatório. Toda vez que eu precisar mexer na geração do relatório, eu tenho uma classe específica para isso. E aí, como que eu iria usar aqui na minha index, né? Eu vou colocar aqui o PDF Report. Aí eu crio uma instância aqui do meu relatório. Então, PDF Report. E agora eu vou passar aqui o meu relatório para a função generate, certo? Vou rodar. Tem o mesmo resultado aqui, gerando relatório PDF. Então agora a responsabilidade de decidir qual é o relatório que vai ser gerado não é da classe de relatório, mas é da de quem estiver chamando. Então quem está chamando que vai dizer qual é o relatório que você vai usar. Mas até aí tudo bem. Beleza. Agora chegou uma demanda que você vai precisar de um novo relatório, CSV. Então o que você vai fazer? Você vai gerar uma classe CSV Report. Beleza, você vai colocar ela aqui, normal. Você vai colocar o nome da função, CSV, beleza. Então tá aqui. Só que agora você tem um problema. Como que essa classe agora, ela vai saber qual é o tipo de relatório? Né? Veja, você colocou que é um PDF. Então, o que acontece se eu tentar passar um CSV aqui? Ó? Vou importar ele aqui também. Então, CSV. Vou criar aqui um CSV Report. Vou tentar rodar agora. Tive um erro. Né? Eu não posso. Né? Eu estou dizendo aqui que eu preciso passar um PDF Report e eu estou passando um CSV Report. Ou seja, a minha classe está fixada no PDF aqui. E agora? Não sei o que vai acontecer aqui. Então, eu tenho um problema. Aí muita gente vai pensar assim, falar, então, já que eu não posso colocar assim, eu posso usar, por exemplo, aqui no PHP, eu posso ter o Union Type, né? Eu posso colocar aqui que além de um PDF Report, ele pode receber um CSV Report, certo? Tudo bem, você fez dessa forma. Vamos ver o que acontece aqui. Agora parou de dar erro, vou limpar aqui e vou rodar. Opa, deu um erro. Ele chamou, tá dizendo assim, ele tá chamando uma função generate PDF no CSV Report. E o CSV Report não tem o generate CSV. Ou seja, a minha classe aqui, ela não sabe, né? Eu não sei aqui se ele está vindo um CSV e um PDF. E não está padronizado os nomes. Então eu tenho um problema. Aí tem gente que fala assim, fácil. Padroniza o nome. Então agora eu garanto que aqui é um PDF. E que aqui vai ser o CSV e o PDF vão funcionar. Então, beleza. Posso rodar aqui. Agora funcionou. Só que quem me garante, quando vamos supor que alguém foi criar um outro relatório aqui, Report. O cara foi criar agora um XLS. Vou colocar aqui, XLS Report. Então, vou colocar aqui, XLS Report, XLS... E agora? Quem é que me impede de eu colocar esse nome? Veja, aqui eu padronizei, mas não tem ninguém que me obriga a colocar esse nome. Então,
eu tenho novamente um problema. Se alguém passar agora um XLS report para cá, ele vai ter um erro. Outra coisa também que pode acontecer. Aqui eu estou usando um union type. Imagina que você tenha 15 tipos de relatório diferentes. Você vai passar 15 tipos aqui, você vai ter uma lista com 15 tipos. Vai ficar um código extremamente difícil de dar manutenção. E você está ferindo ainda os princípios do Solid. Porque toda vez que você cria um tipo novo de relatório, você tem que vir aqui e colocar um novo tipo. Aí vai ter gente que vai pensar assim, ah, fácil. Tira o tipo. Resolvido. Agora ele pode ser de qualquer tipo. Aí que ficou pior, porque agora você olha para essa variável report e você nem sabe o que vem nela. Você não sabe qual que é o tipo. Como que eu sei que tem um generate dentro dela? Como que eu sei se o generate faz, se ele retorna algum dado ou não? Como que eu sei o que ele vai fazer? Eu não sei. Então, veja que agora você começa a ter muitos problemas. Então, é aí que a interface vai brilhar. A interface ela vai servir como um contrato. Ela vai dizer assim, olha, todo mundo que tenha essa interface, que implemente essa interface, vai ter exatamente essa mesma função, ele vai ter esse mesmo dado dentro dele. Então, vamos padronizar. Então, vamos começar a usar a interface aqui para vocês entenderem. Então, eu vou ter um report interface, tá? Então, eu vou declarar aqui. Como que eu declaro a interface? Interface. Então, vou dar um nome para ela, report interface. E aí, dentro da interface, eu vou dizer o que todas as classes que implementarem essa interface precisam ter. Ou seja, o que eu quero que tenha em todo o relatório? Bom, em todo o relatório, eu quero que tenha uma função chamada generate. Essa função eu não quero que ela retorne nada. Enfim. Ou seja, tá vendo que na minha interface eu não tenho aqui o abre e fecha parênteses, né? Ou seja, a interface ela tem somente aquilo que precisa ter. Então, se eu voltar aqui no meu index, vai ver aqui, ó, que o meu CSV report está até dando erro aqui, ó. Então, o que está acontecendo? Ó? Ele está esperando que seja um report interface, mas eu estou passando um CSV report. Então, se eu rodar aqui, ó, o meu código, eu vou ter um erro. Argumento 1, o relatório, né, report, precisa ser do tipo report interface, porém, eu estou passando um CSV report e isso não vai funcionar. Então, veja que agora eu consigo aí garantir, né, que a minha classe aqui de serviço agora, ela garante que ela só vai receber desse tipo. E qual é a vantagem disso? Bom, a vantagem disso é, essa classe agora, ela não precisa se preocupar se o tipo que está vindo é um tipo certo. Ela não precisa saber qual é o tipo de relatório que está vindo. A única coisa que ela precisa saber é, esse tipo de relatório é desse tipo? É um report interface? Se é um report interface, ela entende que vai ter uma função generate e isso é somente o que ela precisa para funcionar. Então, a partir de agora, essa classe ela se tornou independente de qualquer relatório. Eu posso vir aqui no PDF e mudar o relatório? Ela não muda. Eu posso vir no CSV e mudar o relatório? Ela não muda. Eu posso criar um novo tipo de relatório? Ela não muda. Eu posso deletar um dos tipos de relatório? Ela não muda. Quando que essa classe vai mudar? Ela só vai mudar o dia que eu tiver a necessidade de trocar a regra de negócio que tem aqui. Então, o jeito que eu busco os dados, o jeito que eu gero os dados do relatório, aí sim eu vou mudar aqui. Isso que a gente acabou de usar aqui, usar essa interface, aí nos princípios do Solid, é a letra L do Solid, que é o princípio de substituição de Liskov. Isso significa que essa classe aqui, eu posso passar qualquer relatório para ela em tempo de execução, desde que ele seja desse tipo, ela vai ser capaz de funcionar. Ela não precisa saber exatamente se aqui está vindo um PDF, um CSV, um XLS. Ela sabe que ela vai funcionar. Então, como que a gente arruma aqui? Simples. Vou vir aqui no meu PDF Report, vou colocar aquele, implementa o meu Report Interface. Vou fazer a mesma coisa aqui no CSV. Ó. Então, implementa o meu Report Interface e colocar aqui, implementa o Report Interface. Feito isso, ó, pode ver que o erro já desapareceu. Vou rodar meu código aqui, ó. Pronto, estou gerando um CSV. Opa, preciso modificar, não é CSV.
Eu quero passar um XLS. Funciona. Ah, eu quero passar um PDF. Então, PDF. Opa, funciona. Então, como que isso daqui vai funcionar na vida real? É muito provável que na vida real o usuário vai ter lá no admin dele um local, um botão gerar relatório. E quando ele clicar nesse botão, vai aparecer escrito lá qual é o tipo de relatório que você quer gerar. E aí ele vai escolher CSV, ele quer um XLS, ele quer um PDF, e assim por diante. Ele escolheu, essa informação vai vir aqui para o seu código cliente, e aqui no seu código cliente você vai decidir qual é o tipo de relatório, ou seja, você vai criar uma instância do relatório de acordo com o tipo de informação que o usuário passou. E você vai passar esse relatório para essa função aqui. Inclusive, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo de um design pattern excelente para a gente poder utilizar aqui, que é o Factory, que ele justamente vai fazer isso. Eu vou passar para ele o tipo, falar, olha, o usuário me mandou gerar um relatório desse tipo, e aí o Factory vai decidir para a gente, falar assim, olha, beleza, com base nesse tipo que você passou, você tem que utilizar essa instância, ou seja, ele vai criar uma instância do relatório que nós vamos ter que usar aqui no nosso Generate. Tá? Então, esse código fica bem bacaninha com a gente usando o Factory aqui, porque o Factory ele vai fazer o uso da interface, ele vai garantir que ele só vai retornar para a gente uma instância que seja dessa interface, ou seja, ele garante que o cara que ele vai gerar aqui seja do tipo exato que eu vou poder utilizar aqui, tá? Então, isso aqui é muito bacana. E a interface, ela dá mais alguns outros poderes, né? Então, ela garante, né, ela é um contrato, ela garante que o que tiver nela tem que ter nos outros. Então, se eu vier aqui, por exemplo, e tentar trocar, falar, eu quero que esse daqui retorne uma string, não vai funcionar. Ele vai dizer, olha, esse generate não é compatível com o que tem lá. Tem que ser exatamente daquele jeito. Se eu vier aqui na minha interface e adicionar um parâmetro novo, por exemplo, string type, por exemplo, você vai ver que todas as outras classes vão dar erro. Ele vai dizer, olha, esse generate não é compatível, não tem o tipo. Esse CSV não é compatível, não tem o tipo. Esse XLS não é compatível, não tem o tipo. E ele vai dizer que, olha, esse seu generate não funciona, porque está faltando o tipo. Então, ele garante essas condições para a gente. Tá? Além disso, uma outra coisa que a gente pode fazer com interfaces é um dos princípios aí do Solid também, que é o princípio da segregação aí de interfaces, né? Então, o que a gente pode fazer? Imagina que eu tenho aqui dentro do meu sistema os relatórios, porém, existem alguns relatórios que podem ser impressos. Então, existe alguns que são específicos que têm a opção de imprimir. O que eu posso fazer? Eu posso criar uma interface. Então, vou colocar aqui a printable report interface. Então, colocar aqui esse printable report interface, ele vai dizer assim, ó, todo relatório que for desse tipo tem que ter uma função print. Ele tem que dar suporte a uma função print. Beleza, tenho isso daqui. Aí eu falo o seguinte, olha, desses daqui só o PDF que vai ter essa opção. Então eu posso vir aqui, ó, e implementar não, na verdade já tem implements ali, colocar aqui a minha printable report interface. Ou seja, esse relatório, além dele ser um relatório, ele é um relatório que pode ser impresso. E agora eu sou obrigado a criar aquela função print, public function print, e ela é do tipo void, e eu vou colocar aqui, por exemplo, echo in. Então, agora que eu tenho aqui o meu relatório já implementado com a interface, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu posso criar aqui um print service. Então, print service, com 2 T's aqui. Então, esse print service, ele vai ter uma função chamada print, e ele vai receber um printable report interface. E agora ele sabe que todo printable report interface vai ter uma função print, certo? Agora eu vou vir aqui no meu index, vou acrescentar aqui a minha interface, printable,
Vou acrescentar aqui o meu print service. Print service. E agora eu posso criar aqui, ó. Então, print service é um new print service. Aí eu vou chamar aqui, ó, o print service. Ele tem uma função print. E essa função print, tá vendo? Ela espera que eu passe um tipo de relatório que seja desse tipo, imprimível. Se a gente vier aqui no PDF, ó, o PDF ele é tanto um relatório, por isso ele funciona aqui, quanto ele é imprimível. Então, eu posso colocar aqui o meu relatório, certo? Se eu rodar aqui, ó, se eu não esqueci de nada, então está funcionando. Agora, o meu relatório, além de poder ser gerado, ele pode ser imprimível. Ah, mas e se eu quisesse, por exemplo, aqui colocar um outro tipo de relatório? Printable report. Vamos supor, vamos ver o que acontece se eu tentar passar um CSV report aqui. O CSV report, ele não tem aquela implementação. Portanto, se eu tentar passar ele aqui, ó, agora não vai funcionar mais, certo? Então, dessa forma, né, quando você usa interfaces, então deixa eu voltar aqui, ó. Então, quando você usa interfaces, você permite que a mesma classe, que uma classe tenha comportamentos específicos, então você define o que ela tem que ter, e você consegue fazer com que uma única classe ela implemente mais de uma interface. Inclusive, seria possível dizer o seguinte, olha, esse Printable Report Interface, ele estende o Report Interface. Ou seja, para uma classe ser imprimível, ela obrigatoriamente tem que ter o print e ela teria que ter tudo que o Report Interface também tem. Ou seja, ela teria que ter o print e o generate. Isso significa que se eu viesse aqui, por exemplo, no meu PDF Report, eu até poderia tirar aqui o meu Report Interface e ele continuaria funcionando. Tá? Vou até rodar aqui de novo. Ó. Então, por que ele continua funcionando, sendo que agora ele é só Printable Report Interface? Simples, porque Printable Report Interface também tem o Report Interface, ou seja, ela estende ao Report Interface. Então, aqui no meu PDF, ele está implementando o Generate, que está lá na Report Interface, e ele está implementando o Print, que está lá na Printable Report Interface. Então, saiba que isso é possível, tá? Então, você pode estender uma interface a partir de outra interface, tá? Então, isso é totalmente possível. Porém, tomem cuidado na hora de fazer isso. O ideal é que, quando você trabalha com interfaces, você crie interfaces pequenas, com pouquíssimas funções, e aí você vai criando seus objetos e vai definindo, né, implementando essas interfaces aos poucos em cada um deles. Então, não adianta você criar uma interface com, sei lá, 15 métodos. Se você criar uma interface com 15 métodos, você vai ter um objeto que basicamente ele é sempre daquele jeito. Você não vai ter outros objetos diferentes, né? Então, basicamente, você está criando um molde, é a mesma coisa que você tivesse criado uma classe direto com aquela quantidade. Então, é assim que funcionam as interfaces, tá legal? Então, esses são os benefícios aí das interfaces. Se você gostou, né, deixa seu curtir, se inscreve no canal, comenta aí embaixo o que você gostou, o que você não gostou, sugestões para próximos vídeos e até o próximo vídeo.